O Na Real na TV de hoje vai entrevistar o professor Arthur Barrio Nuevo, que é um economista da Fundação Getúlio Vargas e é ex-membro do CAD. Arthur, obrigado por vir aqui mais uma vez. Boa tarde, Zé Márcio. Eu é que agradeço esse convite. Arthur, vamos começar por um tema inevitável para qualquer economista hoje, desde sexta-feira, Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. A decisão de sair ainda não está consolidada, não, mas já causou terremoto, tsunami, tudo junto, tudo junto. Eu pergunto a você o seguinte, para a gente ficar só no coisa, que risco isso traz para o Brasil? Imediato, principalmente. Na verdade, eu acho que o risco, não só para o Brasil, mas para qualquer país, é que isso gerou uma incerteza muito grande sobre o crescimento, seja do Reino Unido, seja da União Europeia, dependendo de como é que essa mudança vai afetar a economia dessas duas regiões, né? Então, é claro que isso indiretamente vai afetar o Brasil, mas eu acredito que essa é o problema maior, né? Mas não pode, por exemplo, também aumentar a famosa aversão ao risco dos investidores que podem retrair? O Brasil precisa de investimento nesse momento? Esse não seria um outro risco mais ou menos imediato? Com certeza isso deve acontecer, né? Você vai ter, inclusive, que o mercado financeiro, a configuração do mercado financeiro internacional vai se alterar, né? É provável que parte das funções que hoje estão na City de Londres mudem para algum país, alguma cidade no continente europeu, né? Então, sim, mas eu acho que esse é o maior problema. Quer dizer, você vai ter incerteza, crédito retrai, investidores também ficam com maior aversão ao risco, e isso vai impactar o crescimento mundial. Daí o impacto sobre o Brasil. E poderia haver um impacto positivo? Pode haver ou pode surgir um impacto positivo? É difícil imaginar algum impacto positivo de uma medida como essa. Arthur, olha, quando nós convidamos o professor Arthur para vir aqui, o tema era talvez um dos temas mais importantes da semana passada e que acabou não sendo por causa do Brexit, que foi o pedido de recuperação judicial, a antiga concordata da Oi, algo Sim. de mais de 60 bilhões de reais. Eu digo isso porque o Arthur foi do CAD, especialista em regulação. Então esse assunto até ficou meio sumido das discussões, do debate na imprensa, exatamente por causa do terremoto europeu. Arthur, qual é a gravidade dessa situação mesmo? É um pedido de recuperação judicial, parece que é o maior já havido na América Latina, né? Só para a gente ter uma ideia, é 3 vezes maior do que o pedido anterior de recuperação aqui, que foi da Sete Brasil, ligada lá ao Petrolão. Isso vai trazer algum problema sério para a economia brasileira? Porque envolve bancos, né, bancos oficiais, envolve também um número inimaginável, pelo menos eu acho que nem se contou ainda, de credores menores, né? Parece que a lista de credores chega a ter 400 páginas. Bom, aí também tem que ver o quanto cada um desses credores tem a receber, né? E, na verdade, uma recuperação judicial é justamente uma medida onde o caixa da empresa vamos dizer, protegido contra outras medidas judiciais, né? Então, de uma certa maneira, o que vai acontecer é que aquelas dívidas de mais curto prazo, que são fundamentais para a empresa continuar operando, devem ter prioridade agora, né? É claro que a grande negociação vai se dar com aqueles que têm papéis da empresa de longo prazo, etc. Esses vão sofrer uma perda de qualquer forma, né? Porque não há como pagar uma dívida desse tamanho para uma empresa como a Oi. Mas além de ter que pagar, ela precisa continuar funcionando. Ela Sim. vai conseguir recurso para continuar funcionando. Ela tem, se não tiver que pagar as dívidas, digamos, uma geração de caixa suficiente para, por exemplo, que é uma das preocupações, não prejudicar a prestação de serviços? Isso ela tem. É uma empresa que tem, por exemplo, ainda tem, algumas vezes tem mais de 15 a 17 milhões de linhas fixas, tem as linhas móveis, alguma coisa de banda larga. Então, existe um fluxo de caixa aí relativamente garantido, pelo menos no curto prazo, né? Se a empresa continuar operando como tem sido até agora, ela mantém esses clientes e mantém o seu fluxo de caixa, né? O problema é resolver todo o seu passivo para que a empresa possa voltar a investir
e se tornar um competidor mais forte. Por quê? Porque no momento, faz já algum tempo que a empresa é fraca e enfrenta competidores fortes, quer dizer, a Vivo, que investe, a Claro nos seus diversos segmentos, como a NET, TV por assinatura, banda larga, a Claro móvel, a TIM também no móvel e também na banda larga móvel. E como a Oi tem um problema de endividamento e um problema de fluxo de caixa também, porque ela distribui muitos dividendos pela forma como foi articulada a fusão com a BRT, isso faz com que a empresa tenha ficado para trás. Agora, Arturo, a Anatel diz que garante a qualidade do serviço, tem condições de garantir a qualidade do serviço. A gente conhecendo a Anatel no funcionamento hoje, tem mesmo? Eu acho que está funcionando, quer dizer, na verdade, o que é necessário é manter a empresa do jeito que ela está, pelo menos, né? E eu acredito que se o caixa da empresa for protegido de outras demandas judiciais, etc., que pudessem desestabilizar a empresa, aí sim teria um problema, né? Com a recuperação judicial, esse risco diminui. Então, eu acho até que, nesse sentido, a recuperação judicial favorece a continuidade da prestação de serviço. Agora, Arthur, por que a Oi chegou neste ponto? Ou seja, porque ela foi um sonho do ex-presidente Lula, né, principalmente, quando patrocinou, inclusive patrocinando a mudança de regras, né, da telecomunicação, para criar uma grande tele brasileira, um player que viria a ser, no sonho, né, a empresa nacional, multinacional, né, pelo menos para dominar e competir na América Latina. O que deu errado nisso tudo? Bom, eu acho que os sonhos às vezes são pesadelos, de fato, né? Isso foi uma ideia, né, que se teve, e eu acho que isso surgiu do BNDES, depois foi apoiado pelo ex-presidente Lula, que mudou o Plano Geral de Outorgas para viabilizar isso. Entraram muitos recursos, seja para a empresa, seja para os seus acionistas, para que a Oi comprasse a BRT, né? E, evidentemente, o sonho deles era recriar um monopólio no Brasil, né? Com participação estatal, privado, mas com forte participação estatal, né? Claro, isso não deu certo, né, por vários motivos. Primeiro que quando eles criaram a empresa, a engenharia financeira já fez surgir uma empresa muito endividada. Além do mais, como os acionistas tinham se endividado para manter o controle acionário, foi importante que a empresa mantivesse uma política de dividendos muito forte para que os próprios acionistas pudessem pagar os seus empréstimos que eles tinham assumido para comprar ou manter o controle acionário da empresa, né? Isso aí, chamadas essas compras alavancadas, elas foram muito comuns no mercado financeiro americano nos anos 80 e geraram uma série de problemas, né? Por quê? Porque a política de dividendos tem que ficar muito inflexível, né? Isso aí, às vezes coloca a empresa comprada em uma situação, a empresa compradora em uma situação difícil, né? E, além disso, tem um outro problema. A empresa precisaria investir bastante, porque nos anos 2000, ou no final dos anos 90, nos anos 2000, houve uma mudança muito grande no setor de telecomunicações, com a digitalização e com o que se chama de convergência tecnológica, ou seja, as mesmas plataformas, seja de cabo, seja de telefonia móvel, seja telefonia fixa tradicional, elas passaram a prestar todos os serviços, TV paga, banda larga, voz fixa e mais ainda a móvel, que também tem banda larga, tá? Então isso aumentou muito a competição dentro do setor. E nesse aumento de competição, quem teve uma vantagem tecnológica até inesperada, né, foram as empresas de cabo, que tinham uma rede com mais capacidade de transmissão de dados, e as empresas móveis, que passaram ainda do analógico para hoje algo como 4G, que tem uma capacidade de transmissão de dados muito maior, né? Então, quem tinha a rede fixa viu que seria necessário grandes investimentos para que essa rede pudesse competir com esses outros players. Bom, quem não tem recursos, quem está com dificuldade de fazer investimentos, fica numa situação difícil, tá? Então, esses foram os maiores problemas. Depois teve a fusão com a Portugal Telecom, que também criou outros problemas adicionais. O que era para ser uma solução,
agravou o problema. Porque a Portugal Telecom entrou em pane também, né? Na verdade, a Portugal Telecom, assim como no Brasil, tentaram fazer uma Supertele portuguesa. Aí juntar a Supertele brasileira ia virar e virou a Subtele Luso brasileira, né? Então, isso aumentou ainda mais a dívida. Então, foi um problema. Agora, essas mudanças tecnológicas que você relata aí, são bem conhecidas, elas exigem uma mudança na Lei Geral de Telecomunicações no Brasil, que eu acho que está fazendo 25 anos. Inclusive, se fala agora numa mudança rapidamente para facilitar algumas coisas para a Oi, mas há uma necessidade de rever todo o arcabouço regulatório nessa área de telecomunicações, Arthur? Vamos dizer que os princípios da lei continuam válidos. Agora, quais os princípios assim que você diria, os principais? Livre competição e universalização. Esses são os objetivos principais da lei. Garantir, enfim, que as pessoas tenham acesso ao serviço e que haja competição, né? Hoje existe muito mais competição do que quando a lei foi feita. E o serviço de voz, pelo menos, está praticamente universalizado pelo serviço móvel, que é autorização e não concessão de serviços públicos. Onde é que existe um problema sério a ser resolvido? É na telefonia fixa. Por quê? Porque quando a lei foi feita, a telefonia fixa era o principal serviço, né? E ele era ainda uma espécie de monopólio. E aí o que aconteceu? Se colocou o serviço de telefonia fixa no chamado regime público com concessões. Isso aí gera uma série de obrigações para as empresas, gera controle de tarifas e o principal problema é que gera o que se chama de reversibilidade dos ativos. Quando termina a concessão, agora em 2025, os ativos ligados à telefonia fixa têm que voltar para o poder concedente, que vai fazer uma nova licitação e alguém vai assumir esses ativos. Bom, isso não faz mais sentido porque hoje já tem competição, então você ter esse tipo de controle de tarifas, de reversibilidade, isso se tornou desnecessário. Além do mais, isso gerou um problema, porque é o seguinte, essa rede pré-existente, ela serve também para prestar o serviço de banda larga. Ela pode servir também para prestar o serviço de TV paga via IP. Só que fica um problema, se a empresa investe e usa a rede já existente, esses bens, esses novos ativos, são reversíveis ou não? E se forem reversíveis, qual é o valor deles? E digamos que eles não sejam reversíveis, mas aí a rede tradicional é reversível e os equipamentos que são dedicados a outros serviços não são. Então isso aí gera um imbróglio enorme. Tá? Além de alguns outros ativos que se tornaram desnecessários para o serviço. Por exemplo, em 97 você tinha centrais telefônicas analógicas, que precisavam de prédios enormes. Isso hoje não é mais necessário. Tá? E esse patrimônio imobiliário agora que não é mais necessário, de quem é? É da operadora ou é bem reversível? Então gerou uma confusão enorme que atrapalha principalmente duas empresas. A Oi, que tem a maior rede, a segunda maior rede do mundo, e aqui no Brasil ela está em todos os estados menos São Paulo, e a Vivo na parte de telefonia fixa em São Paulo. Agora, Arthur, mas há outras pressões para a mudança na lei geral, Sim. Que é a pressão dos operadores atuais, né, que tem esses contratos e tudo, principalmente o pessoal de banda larga, né, e de telefonia celular, para terem algum tipo de proteção contra essas novas tecnologias, tipo WhatsApp, Facebook. Você acha que é possível o governo atender isso? Eles alegam que estão perdendo dinheiro, que estão deixando de ganhar com essas novas tecnologias? Olha, eu acho o seguinte, na verdade isso não é um problema regulatório, quer dizer, a competição acontece e vai acontecer, independente de alguém gostar ou não, mas tem uma assimetria importante que é a tributação. Isso teria que ser resolvido para também não gerar uma competição assimétrica, onde os novos prestadores têm uma vantagem em relação aos prestadores tradicionais, quer dizer. Então, isso com certeza teria que ser estudado para ver como resolver, inclusive porque a tributação no setor de telecomunicações é extremamente elevada, de cada R$100, por exemplo, que o setor fatura, considerando todas as taxas, impostos, etc.,
que tem que ser pagos para a Anatel, teoricamente para a Anatel ou para o Tesouro Nacional, você tem aí R$ 45 que vão para o governo. Quer dizer, sobem para a empresa, enfim, menos de 60% do total faturado. E isso é isso que explica a telecomunicações no Brasil ser tão cara assim, ou tem outros fatores também? Olha, o tão caro é muito relativo, quer dizer, a ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, faz uma comparação que não me parece ser a mais acurada, né? Primeiro, tem a tributação. Segundo, porque eles pegam o preço de lista. Na verdade, no Brasil, você tinha uma grande diferença entre tarifas que são efetivamente cobradas e as que aparecem nas ofertas oficiais. Tá? Uma das coisas importantes, por exemplo, é a telefonia celular, né? Quer dizer, você tinha um preço para as ligações fora da rede, para um usuário de outra operadora, e dentro, que era uma diferença gigantesca. Então, dependendo de como é que se faz isso, a média desses preços, você chega a conclusões que são totalmente distorcidas. Arthur, você falou que um dos princípios da lei EVA, da Lei Geral de Telecomunicações, é a questão da competição. Mas quando surgiu, já estava se discutindo antes por causa dos embrólios acionários da TIM. Né? Isso que é uma outra coisa que precisa ser resolvida, a venda da TIM, não vende a TIM. E agora, com essa questão da Oi, que poderá ser vendida e pode ser competida, pode entrar aí, pode ter competidores os atuantes no mercado. Não há o risco, neste caso, de voltarmos a uma certa concentração no Brasil? Bom, eu acho assim, quer dizer, o Brasil tem um mercado que comporta 4 competidores. Se algum dos atuais quiser comprar a Oi, por exemplo, não sei se existe algum interesse. Se falou muito, mas de fato, de concreto, não aconteceu nada. Isso certamente teria que passar pela Anatel e também pelo CAD. Tá? E aí vão existir alguns empecilhos regulatórios e da análise de defesa da concorrência. Tá? Regulatórios, por exemplo, a questão das radiofrequências, você vai ter concentração de radiofrequência que não é permitido nas mesmas localidades. Depois tem que ver qual é o impacto na competição, principalmente no setor móvel. Então, não vai ser, se algum dos atuais operadores resolver comprar Oi, nós vamos ter um período aí de uma análise que vai ser bem acurada e que pode criar alguns problemas. Agora, está havendo uma concentração no mundo, né? Em alguns lugares, por exemplo, está havendo essa concentração, né? Mas também está havendo impedimento de mais concentração. Quer dizer, nos Estados Unidos mesmo, a AT&T quis comprar, acho que é a T-Mobile, agora, se não me engano, e a Federal Communications Commission, a Anatel americana, diz que não. E a questão da TIM no Brasil? Da TIM não é só no Brasil, geral, né? Por causa dos cruzamentos de propriedade. Isso quando a Telefônica comprou a GVT, já foram colocados algumas medidas que vão fazer com que não haja mais esse cruzamento. Ah, tá certo. Agora, Arthur, a gente está falando em concentração. Tem um outro assunto aí que é interessante, que é o caminho para a concentração na área do ensino privado. Com essa tentativa agora da Croton de comprar Estácio. E já houve, a Croton comprou outras empresas e já se fala aí no mercado que poderia haver outros tipos de compra. Isso pode gerar um problema? Você acha que o CAD vai permitir uma coisa dessa? Porque seria uma coisa muito... Na verdade, a Estácio está com problemas, né, financeiros para sobreviver e isso tem a ver também com a queda de demanda que se teve recentemente, ainda inclusive os programas oficiais que garantiam as mensalidades, enfim, que estão sendo reduzidos, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai ter que ser levado em consideração também quando for avaliada a concentração. Tá? Eu não conheço exatamente a área de atuação da Estácio e teria que ver até que ponto a Croton, nesses mercados,
é efetivamente muito forte. Eu não sei dizer. Agora, Arthur, então falando de um modo geral, você trabalhou lá no CAD em momentos difíceis, né, de algumas decisões importantes. Você acha que a Lei Brasileira de Defesa da Concorrência está atualizada ou ela precisaria de uma atualização? Bom, a Lei de Defesa da Concorrência é muito recente, quer dizer, ela teve a Lei de 94, que foi substituída em 2012 agora, e então isso é uma lei muito recente. Eu acho até que nem teria sido necessário fazer uma nova lei. A lei antiga, com meia dúzia de atualizações, poderia ter continuado em vigor. E acho que o Brasil hoje está seguindo em boa parte o que se faz no resto do mundo, né? Em termos de avaliação de concentrações e condutas, cartéis, etc. O problema do CAD é de outra ordem, que faltam recursos e ele não consegue atuar de maneira que seria desejável. E os problemas de interface com outros órgãos do Ministério da Justiça e no Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, desculpe. Isso também foi resolvido. Praticamente, o Ministério da Justiça agora não tem mais nada, quer dizer, existia a Secretaria de Direito Econômico, que foi extinta, agora ela só cuida da defesa do consumidor. E você tem a SEAI, que é a ECAI, enfim, cuidava da parte de advocacia da concorrência, então ela também não interfere mais nos processos. E com isso aí os processos dentro do CAD ganharam bastante agilidade. Vamos voltar à questão das telecomunicações. Você vê algum risco, principalmente para os bancos oficiais, que estão comprometidos, né? Eles realmente vão ter uma perda. BB, Caixa Econômica BNDES. e BNDES. Fundos de pensão. Todos eles vão ter uma perda. Como, aliás, todos os credores vão enfrentar uma perda, até porque não tem alternativa, né? Ou se perde tudo, a empresa vai à falência e aí alguém vai assumir aqueles bens, né? Ou se perde em parte e parece que a saída que está sendo negociada é de transformar parte da dívida em ações. É claro que esse valor das ações nominal e o valor efetivo na Bolsa, né, eles não são o mesmo, né? Então isso aí vai significar uma perda significativa da dívida, mais do que 50%. Quer dizer, essa de 30 e de 60 e poucos cairia 65, 65, 30 e poucos. Pode ser. Agora, e especificamente sobre o BNDES, que é o patrocinador dos campeões nacionais, não só o caso da Oi, né? Mas de outros grupos. Como é que você está vendo essa situação do BNDES? Olha, eu nunca concordei com esse tipo de atuação por parte do BNDES. Eu acho que o BNDES tem uma função importante para garantir capital para aquelas empresas que têm mais dificuldade de acessar o mercado, as pequenas e médias empresas, apoio à exportação, mas de uma maneira transparente, né? E não é esse negócio de ficar brincando de banco de investimento e concentrando mercados, quer dizer, que foi o que aconteceu na época do ex-presidente do banco. Fora esse problema de que eu acho que a política em si é equivocada, eu acho que faltou muita transparência sobre o que foi feito. Eu acho que agora nós vamos saber, afinal, o custo que essas operações tiveram para nós, né? Porque isso, na verdade, é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, todo o subsídio de juros que foi dado para alguém, e ainda mais, e a inadimplência, isso vai acabar aparecendo, né? De uma maneira vai ficar mais claro. Mas você vê uma possível mudança na política do BNDES para esse caminho? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Primeiro porque era inviável continuar com aquilo que estava sendo feito. Eu acho até que já tinha diminuído a política anterior, porque primeiro que ela tinha sido um fracasso, segundo que ela tinha um custo enorme, né? De bilhões e bilhões de reais, né? Que estavam sendo transferidos para o BNDES, inclusive de uma maneira que é polêmica, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que a direção atual do BNDES vai até aprofundar essa mudança. Inclusive na questão da atuação internacional do banco, financiando empresas, governos para financiar empresas brasileiras? Eu acho o seguinte, apesar da forma com que foi feita e essa atuação no passado recente, que foi pouco transparente,
o BNDES pode atuar ajudando empresas no exterior para estimular exportações. Isso não é... Vários países têm bancos que cumprem essa função. Eu não veria nenhum problema do BNDES fazer isso, desde que fosse transparente, desde que houvesse vamos dizer, uma política que permitisse a qualquer empresa concorrer a esses fundos, eu não veria nenhum problema. É claro que quando as coisas são dirigidas para alguns, aí os problemas tendem a se tornar mais graves. Arthur, você vê empresas internacionais, ou, voltando ao início, ou grandes investidores interessados ou que poderiam se interessar na Oi, porque já se fala de alguns brasileiros que já estiveram nesse mercado e saíram, por exemplo, que Nelson Tanuri, que já foi, né, da Oi, não é isso? Da Oi não, foi da Brasil Telecom, né? Não, ele tinha uma empresa que era uma daquelas espelhos que eu acho que era a Vesper, mas que não funcionou muito. Que poderia voltar a esse mercado? Olha, eu não sei se eles têm recursos para isso. Aí teria que ser alguém também que tivesse provavelmente uma maior ligação com o setor de telecomunicações, mais expertise. Isso seria o melhor, né? Agora, eu não sei, porque antes de mais nada, você tem que resolver o problema da dívida. Resolvido o problema da dívida, suponha que seja possível transformar esses créditos em ações, aí vamos ver o que vai acontecer. Até lá, eu acho que vai se falar muito, mas vai se fazer pouco. Quanto tempo você acha que isso vai demorar para você ter uma ideia? Ele tem um prazo, existe um prazo, né? Não, existe um prazo. Na recuperação judicial tem 2 anos. Agora, eu acho que essa negociação com os credores não é fácil, né? Eu francamente, não conheço as entranhas desse processo para dar uma opinião sobre o tempo que vai demorar. Tá certo, Arthur. Obrigado pela entrevista. E o Na Real na TV volta na próxima semana, sempre às segundas-feiras, às 14h. Obrigado. Obrigado.